Começar a gravação. Daí eu vou desligar meu microfone e daí eu vou ver se quiser começar já. Vou começar, você já começou lá então? No YouTube? Comecei. Tá. Beleza. Então beleza, então enquanto o pessoal vai entrando a gente vai respondendo as perguntas. Então, boa tarde, agora oficialmente aí na transmissão, a todo mundo que está assistindo, que está entrando. O professor Alexandre que já está com a gente. E como a gente tinha combinado na semana passada, vamos responder 2 perguntas agora no comecinho. E daí o professor começa a explanação dos parágrafos 10 e 11 de hoje, que foram separados. E daí no final a gente vai responder mais algumas perguntas, ok? Então é isso, um bom encontro a todos. Então a primeira pergunta que ficou é do José Roberto, na verdade. Então, se o cadáver da Zayn morto tem um modo de ser para além dos modos de ser dos outros entes intramundanos, pergunto porque mesmo morto Dasein abre uma rede diferente dos outros entes que deixam de ser. Essa é a pergunta do José Roberto. É uma pergunta interessante. Eu diria que o cadáver do Dasein morto, como aliás o cadáver do animal, se caracteriza desde logo pelo déficit de vida, não é? Quer dizer, ela apresenta a vida subtraída à própria vida. E então, nesse sentido, o Dasein morto, eu diria que manifesta também esse modo de ser, de que no fundo o Dasein é testemunho, não é? Portanto, tem essa. Agora, o importante aqui é essa. Eu vou insistir nisso agora na exposição que vou fazer. É essa não identificação de um ente com um determinado modo de ser. Isso é que é o fundamental. Sim, vou reservar a clarificação assim mais aprofundada disso para a exposição. Beleza, professor, deixa eu achar outra pergunta, então, que foi do Cadu Santos. Então, a descrição de experiências existenciárias são possíveis com o método da fenomenologia? Ponto. No entanto, se a busca de uma descrição originária se torna inviável por conta da catástrofe da linguagem? A linguagem, como ele, aliás, depois vai explicitar mais à frente, sobretudo na década de 30, a partir do texto sobre a essência da verdade, a linguagem é, ao mesmo tempo, uma manifestação e uma manifestação, portanto, um desocultamento, um desencobrimento, não é? Que, aliás, por desencobrimento eu traduzo o termo Unverborgenheit, não é? Portanto, um desencobrimento que constitui a própria essência da verdade, não é? Só que esse desencobrimento traz sempre íncito um encobrimento e, portanto, a linguagem nunca é desencobrimento sem encobrir. Ou o encobrimento dá-se no próprio desencobrimento. Isto é, a não-verdade, a Unwahrheit, dá-se na própria verdade. E isso é o que a própria fenomenologia, tal como ela é pensada aqui no Ser e Tempo, e creio que vocês, nas sessões anteriores, pelo menos o parágrafo 7º, viram a explanação, não é, do modo como Heidegger entende o método fenomenológico, não é? Portanto, o que é essencial na compreensão heideggeriana da fenomenologia é justamente essa convergência entre Wahrheit und Unwahrheit, não é? Verdade e não verdade. Ou Verborgenheit e Unverborgenheit, não é? Portanto, um desencobrimento que, enquanto desencobrimento, traz íncito um encobrimento. E, portanto, o que desencobre é o desencobrir de um encobrimento que permanece irredutivelmente encoberto. Não é?
Essa é a questão. Excelente, professor. Obrigado. Foram essas duas perguntas que sobraram para a gente começar. Nós temos já 70 pessoas lá acompanhando a gente no YouTube, então tem um público bom. Então acho que dá para a gente começar, tá? Então passo a palavra para o senhor. Quando quiser, já pode começar a explanação. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou começar essa exposição insistindo em algo que já mencionei a propósito do parágrafo 9 na semana passada, mas que eu queria aqui voltar a isso porque me parece que é essencial para compreender o projeto ontológico de Ser e Tempo. Eu tentei insistir nesta diferença entre a ontologia fundamental, a abordagem da ontologia fundamental e a ontologia tradicional, que pressupõe, portanto, por parte da ontologia fundamental, o projeto também de desconstruir, de destruir, não é, da própria ontologia tradicional. Insisti nesta diferença. A ontologia tradicional foca-se no ente. Foca-se no ente porquê? Porque, no fundo, a ontologia tradicional é um projeto que, compreendendo a abordagem ao ser, a partir da tal pergunta, o que é, ou seja, a partir da determinação da quididade, o que ele vai fazer é dirigir-se ao ente e tentar organizar, no fundo, o ente em geral. Há aqui uma expressão heideggeriana, ele usa os entes no seu todo, o ente na sua totalidade, ou a totalidade dos entes, se quiserem. A expressão em alemão é Sein des im Ganzen, a totalidade dos entes, organizá-la segundo as determinações próprias de cada ente. Ou seja, no fundo, a ontologia tradicional distingue os entes segundo a sua essência ou quididade, não é? E, portanto, pressupõe que um ente qualquer seja determinado pelo ser, ou seja, pela sua essência. Aqui entendo o ser como a essência de um determinado ente. E, portanto, isto implica que essa determinação seja, este ponto aqui é o que é essencial para compreender o desenvolvimento agora do Heidegger, seja excludente. Isto é, do que se trata é, através dessas determinações, de organizar, de hierarquizar os entes em grupos. Então nós poderíamos dizer, temos os entes que são, por exemplo, os seres vivos, os animais, os entes viventes, se quiserem. Aqueles que são os entes que têm vida. Esses entes, como todos os entes em geral, são substâncias, como nós vimos. São entes que estão aí presentes. São entes que têm essa presencialidade, têm a Vorhandenheit. Mas eles diferenciam-se ou especificam-se por esta característica adicional. Têm vida. Zoon. São zoa. São entes viventes. No caso de determinados entes viventes, eles não apenas têm vida, como têm uma característica ainda adicional. Têm o logos. Então, têm esta característica de falar, de pensar, de serem racionais, e esses são os seres humanos. Pronto, têm esta característica adicional. E então eu sei, todas estas diferenciações, elas são inseridas a partir de divisões binárias. Por exemplo, eu posso organizar os entes entre os que têm o logos e os que não têm o logos. Não é? Os que são logon e os que são alogon. Ou posso organizar, de uma forma mais geral, os entes entre os que são viventes, os que são zoon, e os que são não viventes, os que não têm vida. Pronto. E posso ir repartindo assim os entes, não é? Posso ir organizando desta forma os entes segundo
uma estrutura, como eu estava a dizer, excludente. Ora, eu insisti que o projeto da ontologia fundamental, e este elemento aqui é muito importante, não trata de caracterizar os entes. Heidegger, como se diria no Brasil, não está nem aí, em Portugal isso está-se nas tintas, para os entes. O que lhe interessa é o ser. E isto quer dizer que ele não está ocupado com classificar os entes, diferenciá-los. O que lhe interessa é duas coisas. Primeiro, compreender que a tradição ontológica acabou por afunilar o ser num seu modo possível. E qual é esse modo possível? Já o vimos. Vorhandenheit, ou seja, a presencialidade. Portanto, a tradição identificou ser e presencialidade. Isto implica um determinado modo de compreender o tempo, como também já vimos na semana passada. Isto por um lado. Por outro lado, nesta divisão, do que se trata, no fundo, como eu dizia, é de excluir, dizer, bem, se trata de um ente vivente, não se trata de um ente que tenha outras características. Se trata de um animal racional, é isso que o caracteriza, é isso que o determina. No caso do Heidegger, o importante não é, como eu dizia, essa focagem, essa focalização no ente. O importante é, no fundo, descobrir, é aí que reside o projeto da ontologia fundamental, descobrir como é que o ser se dá. O ser dá-se nos entes, não há o ser não é uma entidade abstrata, nefilibática, que está acima dos entes, não. O ser dá-se nos entes, e o projeto da ontologia fundamental, pensado aqui a partir dessa abordagem fenomenológica, para que é preciso a fenomenologia? A fenomenologia é precisa para descrever, a partir da descrição dos entes, para conseguir descrever que tipos de entes, Seinsarten, ou que modos de ser, tudo isto são termos são equivalentes, Seinsweise, que tipos de entes, que tipos de ser, que modos de ser se dão nos entes. Então, o que quer dizer imediatamente a relativização, cá está, da Vorhandenheit, a relativização da presencialidade. Então, se nós, o que quer dizer, reparem, como eu peço desculpa de estar a repetir este aspecto, mas parece-me que é fundamental. O que quer dizer que um ente não está vinculado de forma excludente a um determinado modo de ser. Um ente pode, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o modo como ele está existindo, ou está sendo, ele pode expressar, pode ser o veículo de manifestação de vários modos de ser. Isto não quer dizer que todos os entes tenham a prerrogativa de expressar todos os modos de ser, de manifestarem todos os modos de ser. Mas quer dizer que, em princípio, os entes têm esta possibilidade de expressar pelo menos mais do que um modo de ser. Vamos dizer assim. No caso do Dasein, porque é que o Dasein é privilegiado? O Dasein é privilegiado porque, como se refere explicitamente ao ser, o Dasein é mais rico nessa manifestação do ser, ou seja, expressa mais modos de ser. Então, eu faço-vos o seguinte desafio. Vamos distinguir três tipos, para vos dar o exemplo, três tipos de ente, três tipos diferentes de ente. Primeiro, e recupero aqui um exemplo que também rapidamente já usei na aula passada. Um ente possível, uma caneta. Segundo tipo de ente, um animal, o meu cachorro.
Eu não tenho cachorro, mas imaginemos que teria um cachorro. E terceiro tipo de ente, eu próprio. No caso da caneta, a caneta, dizia eu já na semana passada, não é um ente vivente, não tem vida. A caneta está simplesmente aí. Ou seja, a caneta está, vou usar o termo da tal tradução da Márcia, de que eu não gosto, especificamente desta tradução, está simplesmente dada. Está aí. Só que, na verdade, ela não está aí à minha frente. Ela está aí sendo usada por mim para escrever. Ou seja, ela está aí à mão. Então, se ela está aí à mão, se o modo como ela é o seu estar à mão, nomeadamente fazendo com que eu possa escrever através dela, isto quer dizer que ela está imediatamente, reparem, sem mediações aqui, ela está imediatamente inserida numa teia relacional a que eu posso chamar mundo, a partir dessa teia relacional, a partir da qual a caneta é o que é. Mas o que é que ela é, na verdade? Ela é, cá está, um instrumento, neste caso, um instrumento que serve para escrever. Isso é uma determinação ontológica da caneta? Não. Isso é o modo de ser que se revela, ou que se desoculta, que vem à tona, através deste ato de escrever com a caneta. Então, o modo de ser que se manifesta no escrever com a caneta, no aproveitar a caneta para escrever, no pegar a caneta para escrever, é um modo de ser ao tal a que Heidegger vai chamar manualidade ou Zuhannenheit. Não é? Portanto, isso é um modo de ser. Como digo, não é, insisto nisso, desculpem ser chato, já é a terceira vez que insisto nisso, não é uma determinação ôntica da caneta, não caracteriza a caneta enquanto ente. O que este modo de ser, a Zuhannenheit, é um ser que se dá através, neste caso, da caneta vir ao mundo, através deste ato que é o escrever. Então a caneta, fenomenologicamente, ela dá, revela, manifesta este modo de ser da Zuhannenheit. E o que Heidegger faz, como digo, é perceber, então, que este modo de ser não se caracteriza pelo seu caráter objectual, pela sua objectualidade. Justamente como ele dá como exemplo, e eu já dei esse exemplo na semana passada, isto quer dizer que quando eu, eventualmente, quando de alguma forma esta manualidade, esta rede é perturbada, aí sim aparece a relação de presença a um objeto. Quer dizer, um objeto torna-se presente quando de alguma forma esta imediatez da Zuhannenheit é destruída, é perturbada, pelo menos. O que quer dizer, reparem que a caneta, ao manifestar, ao manifestar fenomenologicamente este modo de ser, Zuhannenheit, ela manifesta também, ou pelo menos tem a possibilidade de manifestar, o modo de ser que a tradição ontológica absolutizou, ou seja, identificou com o ser, mas o modo de ser dessa presencialidade, o modo de ser da Vorhannenheit. Okay? Portanto, a caneta tem, reparem, um ente tão simples, ele manifesta dois modos de ser. Desde logo. Então a ontologia fundamental, o que é que vai fazer? Vai descrever, vai ter como projeto uma descrição do ser, mas de um ser que já sempre se dá nessa dupla modalidade. Vorhannenheit e Zuhannenheit. É? Portanto, o modo de ser estes dois modos de ser, e insisto pela quarta vez, não são determinações ônticas, ou seja, não há entes que sejam especificamente entes presentes e outros que sejam especificamente instrumentos.
Tipo, imagina, o outro exemplo que o Heidegger dá é um martelo, não é? Quer dizer, o martelo não é... O que é que ele é como ente? Não é nada. É a partir da conjuntura, não é? O que ele é a cada momento a partir da conjectura em que ele é dado. Ele tanto pode ser um instrumento como pode ser um objeto. E estes modos de ser não são excludentes. Podem ser coincidentes no mesmo ente. Avancemos para o segundo exemplo. E desculpem, este aspecto eu já tinha abordado a semana passada, apenas gostaria de retomar aqui e de enfatizá-lo, precisamente porque nos será útil para estes parágrafos. O segundo exemplo. Um animal qualquer. O cachorro que temos aqui, ou o gato que está dormindo ali. O que é o animal? O animal é dito à grega, um zoon, um ente vivo. E imediatamente, ao traduzir a animalidade do animal dessa forma, nós introduzimos aqui a abordagem do animal em termos tradicionais. Imediatamente distinguimos. Uma coisa são os entes vivos, outra coisa são as canetas, os martelos e o resto não são vivos. Portanto, como se o animal, enquanto tal, o que o caracteriza é ser zoon, é ser ente vivo, e, portanto, ele pertence ao grupo dos viventes, e, nesse sentido, ele distingue-se dos entes que não são vivos, dos entes que não são, portanto, animais. Esta é a abordagem tradicional. O que pressupõe que a vida seja aqui um atributo de determinados entes. Ou seja, algo que está presente, algo que está forehanden, que está presente em determinados entes, a saber, os entes vivos. Só que nesta abordagem da ontologia fundamental, nós não podemos, pelas razões que já mencionei, entender a vida dessa forma. O que é a vida? A vida é aqui um terceiro Seinsweise, um terceiro modo de ser, uma terceira modalidade de ser. E a vida dá-se a um ser, ou um modo de ser, uma modalidade do ser que se dá através de determinados entes. Dá-se, na verdade, no ente. Porque nesta perspectiva, se eu tiver a vida como um modo de ser, eu respondi à primeira pergunta acerca do cadáver. A vida também se dá, de alguma forma, na caneta, através da privação da vida. A caneta não é viva. Isso é um modo de se manifestar a própria vida. Agora, o que é interessante, isso diz-nos Heidegger no parágrafo 10º, é que o acesso ao modo de ser da vida é um acesso complicado. Ele diz, a vida só é acessível, diz ele aqui no parágrafo 10º, privativamente. É através de uma privação. Porquê? Reparem. Justamente porque o ente vivo se pode... Quer dizer, a vida de alguma forma está presente no ente que nós mesmos somos. Ou seja, no ente que se relaciona explicitamente com o ser. E, portanto, a vida requer aqui, de alguma forma, essa relação, a própria relação com o ser. E essa relação é o que é próprio da existência. A essa relação com o ser pode-se chamar, ele vai chamá-la a partir agora, imediatamente, dos parágrafos subsequentes em relação a este, a expressão ainda não apareceu, vai chamar ser no mundo. E, portanto, a vida, de alguma forma, é compreensível a partir do ser no mundo. Ou seja, a partir da abertura ao ser
que constitui o ser no mundo. Só que a vida, o que nesse sentido especifica a vida como modo de ser, o que caracteriza a vida como modo de ser, é, portanto, esta relação com o mundo, mas uma relação com o mundo que não chega a ser existência. Ou seja, não chega a ser uma abertura plena, não chega a ser uma confrontação consigo mesmo. Não chega a ser uma explícita, uma explícita abertura que implica justamente a tal outra pergunta, quem eu sou? Não é? Quem? Mas pelo contrário, a vida é uma abertura limitada de mundo. A vida é uma abertura privativa. A vida é uma abertura deficiente do mundo. Mas eu tenho de compreender, reparem, a vida como modo de ser, a partir da existência como um modo deficiente dessa mesma existência. Este aspecto, queria chamar-vos a atenção que nas lições de 1929-30, do semestre de inverno de 1929-30, lições que estão traduzidas no Brasil pelo Marco António Casanova, chamado Conceitos Fundamentais da Metafísica, o mundo, finitude, solidão. Aí, nessas lições, Heidegger vai tematizar a vida e o animal, apresentando uma definição que, a princípio, poderá ser estranha de animal. Mas eu acho que ganha todo o sentido a partir deste parágrafo 10º, quando ele menciona, en passant, mas menciona que a vida só pode ser abordada através dessa deficiência. Há algo que falta à vida. E, portanto, a vida, o que caracteriza a vida como modo de ser é essa limitação na abertura. É quando o Heidegger diz, uma passagem muito conhecida, mas que deu muito que falar, nomeadamente deu muito que escrever, ao Derrida, ao Agamben, etc., quando ele diz que o animal é pobre do mundo. Aquela distinção. A pedra é weltlos, a pedra é sem mundo, o animal é weltarm, é pobre do mundo. Não é? Então, o que caracteriza a vida, reparem, é ser uma modalidade de ser que, na verdade, só é acessível através da experiência através da referência à existência, como modo de ser, mas uma existência que é, de alguma forma, amputada do seu caráter propriamente de ser no mundo, do caráter propriamente existencial. Chegamos ao zoon, logon, echon, ou seja, ao animal que tem o logos, literalmente, ou seja, ao animal racional, ao homem, portanto. Da mesma forma que em relação ao animal, se eu pensar a vida como uma determinação do ente vivente, o que eu faço é, no fundo, focar-me no caráter ôntico do animal e tentar isolar os entes vivos daqueles entes que não são vivos. Da mesma forma, em relação ao homem, eu posso ter exatamente o mesmo discurso. Posso entender o ser humano como o animal racional como uma especificação dentro do grupo dos animais. E posso dizer o homem é um animal e especificamente aquilo que ele tem, restritamente, é ter o logos. Então, dentro do grupo dos animais, há uns que têm o logos, e esses são os homens, e outros que o não têm, que são só zoon. No caso do Dasein, do Dasein não tem nada a ver com isso. No caso do homem, há um plus, há uma diferença, há um acrescento. Ele é zoon, mas tem, o verbo é ter, é reino, ele tem logos. Zoon, logon, echon, o animal, o vivente que tem o logos. Ora, desta maneira, que é a maneira grega, a maneira da ontologia tradicional de compreender o homem, mais uma vez eu estaria a focar-me no caráter ôntico do homem.
Ora, o interessante, como nós já vimos, é que, então, o que caracteriza o Zoon Logonikon é justamente a abertura, o que caracteriza o homem é ser a abertura para uma outra modalidade de ser, que não se confunde com nenhuma das anteriores. Parem, há aqui uma quarta modalidade de ser. Nós já falámos na Zuhannenheit, na Vorhannenheit, na vida, Leben, e então aqui temos nessa possibilidade de falar e de se endereçar ao ser uma quarta modalidade de ser, que é a tal a que ele chama existência. Mas isso, mais uma vez, insisto pela quinta vez, não é uma determinação ôntica minha, e portanto, quando eu digo eu sou Dasein, isso não quer dizer que eu não seja ser vivo, não quer dizer que eu não possa ser um objeto, não quer dizer que eu não possa inserir-me numa teia de utilidades onde eu possa ser de alguma forma também a expressão dessa modalidade de ser que é a Zuhannenheit, a manualidade, o estar à mão. Não é? Portanto, de alguma forma, o Dasein, o que é o Dasein? O Dasein é o ente que faculta o acesso a este modo de ser que eu chamo de existência. E o que o privilegia é quer o acesso específico a esta modalidade de ser, quer a riqueza, porque o Dasein é muito mais rico, porque há muitos mais modos de ser. Portanto, há aqui 4 modos de ser. Heidegger falará ainda num 5º modo de ser, que agora não nos interessa, que seriam as entidades matemáticas, a Beständigkeit. Mas, pelo menos, 4 modalidades de ser são aqui possíveis. 4 modalidades de ser, quer dizer, 4 Grundmodi, modos fundamentais de ser, são aqui possíveis através do Dasein. Isto implica, este tipo de abordagem, e compreender bem esta abordagem, implica naturalmente que o primeiro grande esforço do Heidegger, a partir do parágrafo 9 que nós vimos na aula passada, é obviamente o de delimitar o campo da análise. Porque, obviamente, a análise que ele vai produzir vai ser compreendida, e ele tem consciência disso, numa perspectiva ôntica, ou seja, na tal perspectiva de ser uma classificação dos entes. E então, o parágrafo 10º tem a ver com isso. Ele vai tentar, o parágrafo 10º é um esforço essencial para dizer o seguinte: a ontologia fundamental é uma análise ontológica, mas a ontológica não pode ser pura, portanto ela tem de se dirigir aos entes e portanto é ontico-ontológica, mas nesta análise ontico-ontológica, a partir do ente que coloca a questão do ser, que é o Dasein, nesta análise ela não pode ser confundida com uma abordagem ôntica, por exemplo, do ser humano, ou como uma abordagem ôntica do sujeito humano, ou com uma abordagem ôntica da vida, que ele também menciona. E então, no parágrafo 10º, o esforço dele, reparem, é esta delimitação triádica. Não aparece, ele não faz uma enumeração exaustiva, portanto, não se trata de enumerar as várias ciências ônticas relativamente às quais a ontologia fundamental se teria de demarcar, mas trata-se de ser seletivo e de, portanto, fazer compreender que a ontologia fundamental não pode ser tomada como uma antropologia filosófica, não pode, portanto, não se trata, por outras palavras, com a analítica do Dasein, de descrever o homem, em termos de uma antropologia filosófica. Não se trata de fazer uma descrição mais refinada, mais da psicologia, portanto, uma descrição psicológica, uma abordagem psicológica do ser humano, e naturalmente não há toda uma demarcação que há a fazer relativamente à
filosofia da vida que na época, ele refere-se ao Dilthey, refere-se ao Bergson, filosofia da vida que, portanto, também era alvo de uma preocupação ontica. Ou seja, no fundo, como ele diz, a certa altura, quando se refere ao Max Scheler, ele diz, bem, o homem a questão da antropologia filosófica, uma abordagem do homem a partir de uma antropologia filosófica, é a grande questão dos anos 20. E aqui, particularmente, há um interlocutor do Heidegger, que Heidegger valoriza muito, o Max Scheler, não é? Portanto, a grande abordagem antropológica do Max Scheler. Mas, no fundo, Heidegger tem aqui a preocupação, neste parágrafo 10º, de delimitar de forma muito rigorosa aquilo que é o horizonte teórico da ontologia fundamental em relação às abordagens ônticas de natureza antropológica, de natureza psicológica e da biologia, portanto, em relação à filosofia da vida. Então, deixem-me rapidamente passar por estas três. O que é que, em relação à antropologia filosófica, ele diz, bem, a antropologia filosófica, obviamente, ele considera muito interessante, como digo, um dos seus interlocutores privilegiados nesta época é o Max Scheler, portanto, é um autor, curiosamente, é um autor que hoje há muito pouca gente que trabalha o Max Scheler, e, portanto, nós não temos bem a dimensão da importância que o Scheler tinha neste contexto, mas o que é que o Heidegger esforça-se por dizer, bem, a abordagem do Max Scheler é uma abordagem essencialmente personalista. Portanto, o Scheler vai trabalhar a antropologia a partir de uma noção de pessoa e vai esforçar-se por dessubstancializar o conceito de pessoa de que parte. E, portanto, haveria, nesse sentido, na abordagem de Scheler, uma convergência com o próprio Heidegger, que se poderia vislumbrar a princípio. Da mesma forma como para o Heidegger o Dasein não pode ser entendido como uma substância, esta é a maneira da ontologia tradicional, ele não pode ser entendido como segundo o modo de ser da presencialidade, ou não pode ser reduzido a isso, não é? Mas aquilo que o caracteriza enquanto existência é a abertura ao mundo e, portanto, o ser apenas abordável não através da determinação quiditativa, aquilo que ele é, mas a partir das características existenciárias que vão poder facultar o acesso ao seu modo de ser. Portanto, da mesma forma como o Dasein não pode ser entendido como uma substância, se quiserem, uma substância que existe, o Dasein é existência, é o seu existir, não é uma substância que existe. Assim também a pessoa, para o Max Scheler, não é uma substância que tem determinados atos ou que tem determinadas características, não. A pessoa, para o Scheler, é nesse sentido, o seu próprio existir. É um feixe de atos diferenciados que constituem a pessoa como tal. E, portanto, há aqui uma convergência entre a antropologia filosófica de Scheler e a abordagem ontológica fundamental de Heidegger. Mas dentro desta convergência, o que interessa a Heidegger é sublinhar a diferença. E a diferença reside justamente naquilo que eu disse já há pouco. Ou seja, a diferença fundamental é que Heidegger não está interessado em
identificar, ou em classificar, em identificar, em caracterizar um ente que se especifique como pessoa humana, ou como... Não é isso que interessa a Heidegger. O que interessa não é dirigir-se ao ente. O que interessa a Heidegger, o que interessa à ontologia fundamental, é os modos de ser que se expressam através dos entes em geral e, particularmente, também através daquilo que o Max Scheler chamou pessoa. No parágrafo 10º, o Heidegger vai também identificar os dois filões, isso vai ser importante para ele, os dois filões a partir dos quais se dá a compreensão, na ontologia tradicional, a compreensão do ente humano. Não é? O primeiro grande filão é a abordagem aristotélica, platónico-aristotélica, a abordagem clássica, que se traduz naquilo que eu disse há pouco, na determinação do animal, do anthropos, não é? Como um zoon, logon, echon, ou seja, como o animal, o vivente, que tem o logos. Essa abordagem clássica tem todas as limitações da sua focagem no ente. Portanto, na ideia de que, no fundo, do que se trata ao descrever o ser humano, o anthropos, pelas características da vivência, do ser vivente, zoon, e do ser um vivente que tem a diferença específica de ter o logos echon, o logon echon, o que caracteriza essa abordagem é justamente o tal ponto de partida da ontologia tradicional, ou seja, está-se a descrever apenas características que estão presentes, simplesmente vorhanden no homem. Não é? Portanto, esse é um primeiro grande filão que vai conduzir, ou que está subjacente, à abordagem antropológica, ou à confusão, poderíamos dizer, entre ontologia e antropologia. Ou seja, a ideia de que, no fundo, uma ontologia fundamental, na verdade, é uma espécie de antropologia filosófica com outra roupagem. Isso é o que faria Heidegger ficar com os bigodes completamente eriçados, não é? Quer dizer, a ontologia fundamental não é uma antropologia filosófica, e essa confusão é importante. É sintomática. É sintomática do esquecimento do ser. O segundo filão a que Heidegger alude aqui no parágrafo 10º, embora não o desenvolvendo, é a abordagem teológica do ser humano, quando ele diz que o homem é abordado numa abordagem teológica como um ente que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um ente que foi criado à semelhança de Deus. Ele não explora esse segundo filão, que aliás é convergente com o primeiro, mas aqui, obviamente, está em causa o grande tema, ou está o grande tema da concepção heideggeriana de finitude. Ou seja, no fundo, ele percebe que este segundo grande filão, que vai pensar o homem como criado, como criatura, não é? Criada à imagem e semelhança de Deus, no fundo, traduz esta distinção que é essencial na filosofia tradicional, esta distinção entre finitude e infinito. Portanto, finitude e infinitude. E a ideia, aliás, por exemplo, o Descartes, nas meditações metafísicas, vai expressar explicitamente que na ontologia tradicional o finito só pode ser compreendido à luz do infinito. Ou seja, se quiserem, a criatura, no fundo, é a expressão da omnipotência criadora de Deus.
Essa é. Ora, o que em Heidegger é essencial é pensar aqui o Dasein como assente numa finitude pensada como de uma forma diferente em relação à finitude pensada pela a finitude criatural, ou seja, a finitude pensada pela ontologia tradicional. A finitude para Heidegger, como também eu tentei na sessão passada rapidamente também passar por aí, a finitude é entendida como a expressão justamente desse caráter existencial do Dasein, como abertura a um campo de possibilidades que tem como horizonte a possibilidade de não ter mais possibilidades, portanto, a possibilidade da morte, nesse sentido. E, portanto, a finitude não tem em Heidegger, não tem ontologicamente, não é? Não tem essa característica de expressar, de ser a expressão de uma característica presente no ser humano, que seria a sua característica de ser criatura, mas a finitude, e portanto, mas a finitude tem, em termos existenciais, a característica de ser a expressão desse modo de ser que o Dasein abre, que é a própria existência. Ora, é justamente essa confusão, essa redução da finitude ao caráter criatural, feita pela ontologia tradicional, que expressa justamente mais uma vez esse esquecimento, aquilo que Heidegger chama de esquecimento do ser, ou seja, o esquecimento do ser em toda a riqueza das suas modalidades. Portanto, a primeira, eu creio que o tema central de Heidegger aqui é esta contraposição à antropologia filosófica, ou seja, esta contraposição entre ontologia e antropologia filosófica será retomada por Heidegger abundantemente, digamos, nestes anos, e será ela que está subjacente, depois em 1929, a um debate muito importante que acontece em Davos, com o debate entre Heidegger e o Ernst Cassirer, a propósito da sua interpretação de Kant. E é este debate que vai depois conduzir à redação e à publicação do livro Kant e o Problema da Metafísica, e que vai, no fundo, e este livro, Kant e o Problema da Metafísica, eu diria que um dos seus troncos mais importantes é este corte, esta enfatização de um corte e de uma diferenciação bem demarcada entre a ontologia fundamental como projeto e a antropologia filosófica. Um segundo cavalo de batalha, digamos, de Heidegger, e aí, obviamente, nota-se a herança husserliana, não é? Portanto, a herança do Husserl, que é uma espécie de... está aqui no parágrafo 10º, uma espécie também de matar o pai, não é? Nesse sentido. O que Heidegger vai fazer é pôr em causa, dentro do mesmo esquema e da mesma linha de raciocínio, o conceito de sujeito, do sujeito transcendental e, portanto, a concepção husserliana de uma fenomenologia transcendental. Ou seja, reparem, o Heidegger percebe, e aliás é explícito em Husserl, a ideia de que o sujeito não é, o sujeito husserliano, não é uma substância. Ou seja, este corte entre a substância, entre o conceito de substância e o conceito de sujeito, e a ideia de que então o sujeito fenomenológico husserliano não é uma substância,
essa noção é explicitamente desenvolvida por Husserl. Husserl enfim, explicitamente assume que, naturalmente, não se trata de pensar o sujeito como uma substância. O sujeito é aqui, essencialmente, ato. Mas para Heidegger isso não é suficiente. Porque a própria concepção do sujeito husserliana é devedora dessa representação originária que reduz, mais uma vez, o ser à presencialidade. Ou seja, no fundo, o sujeito é a presencialidade aos seus atos. Não é? E, portanto, nesse sentido, toda a psicologia e toda a psicologia, de alguma forma, a psicologia, melhor, não pode ser entendida como, não pode ser confundida como uma ciência ontológica originária. Portanto, a psicologia, nesse sentido, tem de ser explícito que a psicologia depende dessa mesma concepção, digamos, ontológica tradicional que entende o ente a partir, ou, portanto, o ser a partir da própria presencialidade. E, portanto, a psicologia, não, tal como a antropologia não o é, a psicologia também não pode ser originária. Em terceiro lugar, temos as referências à filosofia da vida e a todo o conceito de vivência, o sujeito pensado como vivência. Pensa em Dilthey, uma referência importantíssima aqui para o Ser e Tempo, não é? Em Dilthey e em Bergson. E, portanto, o que Heidegger diz em relação ao conceito de sujeito, entendido aqui a partir da psique, não é? Portanto, a partir da subjetividade transcendental. E o que diz em relação à antropologia filosófica vale também para a biologia. Ou seja, quer a antropologia filosófica, quer a psicologia, quer a biologia, elas têm o seu lugar, mas têm o seu lugar numa diferenciação essencial em relação à ontologia fundamental. E o problema fundamental com o qual Heidegger está aqui a lidar neste parágrafo, no parágrafo 10º, é justamente a sua confrontação com abordagens que o inspiraram. Bergson é um autor importante para ele, Dilthey é um autor importante para ele, Husserl, obviamente, é um autor extremamente importante para ele, Max Scheler é um autor importante para ele, mas, no fundo, todos eles se encadeiam nesta incapacidade de compreender que estas respectivas disciplinas, a antropologia, a psicologia e a biologia, não podem estar no lugar da ontologia fundamental. E não podem porque no fundo, estão focadas na dimensão ôntica do ser humano. E não entendem que justamente do que se trata na ontologia fundamental não é o ôntico, mais uma vez, mas é o ôntico-ontológico, ou seja, é a abordagem dos modos de ser. O parágrafo 11 desenvolve este aspecto, particular, com uma presença aqui de Cassirer. Já falei há pouco de falar de Cassirer. O Cassirer desenvolve na filosofia das formas simbólicas, desenvolve justamente uma antropologia filosófica que escreve nos 3 volumes da filosofia das formas simbólicas. O segundo volume é dedicado ao mito, ou seja, ao mundo do homem mítico e ao mundo do mito, se quisermos.
e ao mito como forma simbólica. E o que Heidegger, a partir da sua confrontação com Cassirer, que ele, como digo, vai depois, o segundo volume das Filosofia das Formas Simbólicas é de 1925, se não me engano, e Heidegger vai recenseá-lo, e esse tema, portanto, da Filosofia das Formas Simbólicas vai ser importante para ele, para essa confrontação que depois vai ter com Cassirer em 1929, em torno da sua interpretação de Kant. Mas justamente o que interessa a Cassirer, uma perspectiva diferente do que acontece com Scheller, é pensar a possibilidade de um humano, várias possibilidades, a partir de uma perspectiva kantiana, não é? De uma descrição das estruturas transcendentais de relação entre o homem e o mundo, se quisermos, pensar uma ampliação dessas estruturas e pensar uma proliferação de formas simbólicas que sejam, no fundo, mediações pelas quais o humano se abre ao mundo. Ora, o mundo mítico, o mundo do homem, o mundo do mito, e reparem, os estudos antropológicos acerca da vivência do homem mítico estão nesta altura e vão avançar por aí, portanto, década de 30, 40, por aí fora, em franca pujança. E, portanto, o que Heidegger se vai confrontar é com o mundo, com a ideia, no fundo, de Cassirer, de que o mito tem um mundo próprio. Portanto, há um mundo do homem mítico que tem, obviamente, todo um conjunto de estruturas que são próprias ao homem mítico. Por exemplo, não. Aqui a questão central é a questão do tempo, naturalmente. No mito não há uma disposição cronológica do tempo, mas há o mito do eterno retorno, do Ilíada, etc. Agora, o que Heidegger vai defender no parágrafo 11 como corolário da sua abordagem à antropologia filosófica, e vai fazê-lo de forma moderada e telegráfica, é um parágrafo muito curto, o parágrafo 11, o que Heidegger vai dizer é que, bem, a forma simbólica do mito não dispensa a abordagem ontico-ontológica do Dasein. Ou seja, o que está em causa na forma simbólica do mito não é nós podemos, e Cassirer faz isso, não é? Podemos descrever o mundo mítico como um mundo que, sob o ponto de vista da sua forma, da sua estrutura transcendental, se quisermos, é completamente diferente do homem, chamar com a terminologia da época, o homem civilizado, não é? Mas, entre uma coisa e outra, o que interessa a Heidegger não é, mais uma vez, focar-se na dimensão ôntica, mas interessa a Heidegger fazer perceber que o que está em causa, quer no homem mítico, quer em qualquer outro, o que está em causa é justamente uma estrutura que não tem um caráter ôntico, mas que tem a ver com esse modo como o ser se dá enquanto existência. E aqui vai aparecer, justamente a propósito desta ideia do mundo do mito, não é? Um mundo do mito como um mundo fechado, pleno de significado, atemporal, etc. Esta ideia do mundo vai aparecer um tema que ele vai lançar a partir do parágrafo 12, 13, 14, que é
a noção justamente de mundo. É o próximo grande conceito que aqui vai aparecer em Ser e Tempo. Conceito de mundo. Eu já antecipei o significado desse conceito e encerro com esta determinação. O conceito de mundo tem a ver com esta teia de relações, em relação às quais o Dasein é essencialmente uma abertura. E então, a partir daí, como digo, o Dasein vai ser no mundo. Ser no mundo, esta característica de ser no mundo, in der Weltsein, ser no mundo do Dasein, já nos permite compreender, e eu termino como comecei na semana passada, o caráter originariamente relacional do Dasein. O Dasein é ser aí. Muitas vezes Heidegger enfatiza, escreve com um hífen, o Da-Sein. Ora, o que interessa aqui é perceber que o Dasein não é nem o Da que é aí, nem o ser que se dá no aí. O Dasein é o hífen. Não sei se conhecem aquela, para encerrar com poesia, aquela poesia do Mário de Sá Carneiro, quando ele diz: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Justamente, o Dasein não é eu, não é o outro, o Dasein é a relação, a projeção, o estar lançado, é outro termo aqui muito importante. Aliás, eu acho que o português do Brasil tem algumas, como sabem, variantes em relação ao português europeu, ou vice-versa. O português europeu tem algumas variantes em relação ao português do Brasil e aos outros. Isso faz a riqueza da língua portuguesa, naturalmente. Mas uma das diferenças é o modo que eu gosto muito, é no Brasil o uso do termo julgar. Julgar. Julgar e estar julgado. Este julgar é mesmo, no Brasil, tem exatamente, consegue reproduzir completamente o sentido do verbo werfen em alemão. Então, o Dasein dizer que está lançado ou estar julgado, mesmo como se fosse atirado, não é? Isso o português de Portugal não consegue fazer, porque para nós dizer estar julgado é um pouco estranho, é esquisito, não é? Estar julgado. Mas, embora o Fausto Castilho aqui traduza por estar lançado, não traduz por estar julgado. Mas creio que poderia traduzir, vocês dir-me-ão se poderia traduzir ou não dessa forma. Mas é essa ideia. O Dasein, e com isto termino mesmo, não é um sujeito que tem a característica de estar lançado. Não. Ele é o próprio lançamento. Ele é o próprio já estar sempre julgado de alguma forma no mundo. E, portanto, esta relação com o mundo é uma relação constitutiva. O Dasein não é um sujeito que tem a característica de estar ali, no mundo, mas o Dasein é sempre já este estar relacionado, estar nesse sentido julgado no próprio mundo. E por isso o conceito de mundo aqui, que é antecipado neste tratamento muito breve, em 2 páginas, que ele dá do mundo mítico, não é? Do mundo do mito, vai depois ter um dos conceitos estruturantes da análise do In der Weltsein, não é? Do ser no mundo, o ente que é no mundo. Então, antecipando essa análise, depois vai decorrer, vai ser triádica. Então temos de, por um lado, tematizar o mundo, depois tematizar o ente que é no mundo e, essencialmente, nesse estar lançado, depois o outro grande conceito que vai fechar esta primeira parte é o ser em, o In-Sein. Não é? Mas, enfim, termino com esta, digamos, antecipação
do que vão ver depois a partir do parágrafo 12, 13, 14. Muito bem, professor. Obrigado aí pela explanação. O pessoal está elogiando bastante aí os seus comentários, eles gostaram bastante. E daí nós tivemos algumas perguntinhas aí, vamos responder elas, e daí a gente encerra. A Priscila, ela perguntou bem no início da sua fala sobre a questão se a manifestação da vida dos entes se dá através do sentido. Daí ela está se referindo à questão do exemplo da caneta, relembrando a aula passada. Não. Sim, ou seja, o ser é... O que é o dar-se do ser? Como é que o ser dá-se no sentido? Todos estes termos estão relacionados. O ser é essencialmente sentido do ser. Tá? O ser dá-se no sentido. E isso quer dizer que o acesso que eu tenho ao ser, e portanto aos modos de ser, eu poderia formular isto desta maneira. É o acesso a sentidos de ser. Não? Quem é que dá o sentido à caneta? Ou seja, porquê é que a caneta se insere nesta estrutura relacional? O que é a caneta? A caneta é o seu sentido. A caneta serve para escrever. Tem esse propósito, essa finalidade, tem essa função, se quiser. Portanto, o que dá à caneta a sua identidade no seu modo de ser é esta estrutura de sentido, que é o mundo. A caneta, neste sentido, está relacionada com o papel, está relacionada comigo, que estou a escrever com ela, está relacionada com o que eu tenho para escrever. Ela está inserida nesta conjuntura. Aquilo que eu disse de uma forma apressada acerca do mundo mítico é que porquê que o mundo mítico é uma coisa... Porquê que eu falo do mundo do mito? Porque é uma outra estrutura de sentido que eu posso discernir enquanto mítico porque é diferente do meu. O que Heidegger diz é que o mundo está sempre no sentido. O mundo é o seu sentido. Daí, deixem-me só acrescentar isso. É no próprio sentido que a ausência de sentido emerge. A existência. Eu falei há pouco também, rapidamente, na finitude. A finitude abre-me uma ausência de sentido. Pergunto, para quê? Como é que... No fundo, o que é que eu faço aqui? Esta quebra de um sentido... E, portanto, este questionamento, aquilo que Heidegger, em 1929, num texto, numa conferência, no fundo, mas é uma conferência muito importante, chamada O que é a Metafísica, em que ele vai abordar a questão do nada, não é? O nada, como é que aparece? O nada aparece a partir de uma experiência originária de confrontação com o sentido. Quando eu, dentro da estrutura de sentido que é a minha existência, no fundo, emerge o não sentido, ou a ausência de sentido. Que pode-se dar de várias formas. Pode-se dar no tédio, pode-se dar numa confrontação com a finitude. Não é? É que eu pergunto, no fundo, enfim, isto vai depois abrir confrontação. Nos anos 30, esta temática vai ter... sobretudo a partir das lições sobre Nietzsche, vai abrir todas as relações com o nihilismo, etc. Mas portanto, o sentido é sempre originário. Nós não construímos o sentido a partir do não sentido. Não, nós estamos já inseridos no sentido. O mesmo é dizer, no mundo. Muito bem, professor. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Anne. O modo de ser dos entes intramundanos é subjetivo, e essa subjetividade é ocasionada pela necessidade de uso que o Dasein tem. A exemplo dessa necessidade de uso é a caneca, de acordo com estar à mão dela, que pode ser tanto para escrever ou em outro momento que é utilizada para prender o cabelo. É caneta, né? Aqui está caneca, mas é caneta. Prender o cabelo com caneca é difícil. Mas não é... Eu entendo e posso... e concordo com a formulação. Heidegger não concordaria por causa do termo subjetivo. Quer dizer, quando eu faço a distinção imediata entre subjetivo e objetivo,
eu imediatamente estabeleço ou cunho essa diferenciação a partir de um paradigma ontológico que é justamente subjetivo-objetivo, portanto, a relação sujeito-objeto e, portanto, a presencialidade. Então, o sentido não é subjetivo, nem é objetivo. Ele está aquém dessa diferenciação. Da mesma forma como a minha relação com a caneta e a relação que a caneta tem na teia de relações, na estrutura conjuntural do mundo, o mundo como estrutura de sentido não é subjetivo, também não é objetivo. O mundo é o que é. E é isso, uma estrutura de sentido. Então não posso ir ao objetivo, depois sou eu que dou, portanto, esse sentido, o servir para alguma coisa, essa estrutura zu, não é? Ele serve para alguma coisa, é dada através do sujeito que usa, sei lá, a caneta, que pode usá-la para prender o cabelo ou pode usar para escrever. Não é uma estrutura, não é um acrescento subjetivo a uma pertença objetividade primeira da caneta. Não. A caneta é o que é no seu entorno, não é? Na sua estrutura de sentido que a envolve. Muito bem, professor. Então vamos lá, dando continuidade. Pergunta do Munir, aqui da UFPR. Se o Dasein não deve ser entendido como um sujeito substancial, como podemos entender a unidade do Dasein em sua temporalidade, o Zeitlichkeit? Qual o sentido ontológico dessa unidade ao longo do tempo? É um sentido, é uma unidade diferente, que não é, eu entendo a pergunta e é interessantíssima, mas não é uma unidade justamente dada pelo sentido. Uma unidade dada pela convergência temporal portanto, do passado que não é passado, portanto, da cididade, lembra-se, a Gewesenheit, não é? Do porvir, e, portanto, eu sou sempre, a cada momento, nessa estrutura. Agora, eu não sou uma substância que subjaz de uma forma coerente numa linha do tempo, não é? A um determinado conjunto de experiências que são, no fundo, uma multiplicidade que se agrega a partir de um sujeito que lhe está subjacente, portanto, uma substância. Não é isso. Por exemplo, ele diz, o que é que dá unidade ao Dasein? Desde logo, a minha capacidade de me projetar, o Entwurf, não é? O projeto. E de estar já sempre, da mesma forma como eu estou lançado já sempre no mundo, eu não sou um sujeito que decaiu no mundo e que foi lançado no mundo, mas no fundo entendo-me aqui como uma substância cujo lançamento no mundo é uma característica. Mas eu sou lançamento no mundo, da mesma forma como eu sou já sempre projeção nas possibilidades. Isto tem a ver com uma temática que eu abordei também na semana passada, rapidamente, que é a temática, e agora também, da finitude. O que é a finitude? Em última análise, é o estar projetado em possibilidades, mas essas possibilidades não serem ilimitadas. Essas possibilidades serem fechadas numa última possibilidade. Uma possibilidade especial. A possibilidade de não ter mais possibilidades. É isso que me dá unidade. Portanto, a minha unidade é ser projeto. Por isso é que o Heidegger, a certa altura, há uma frase que ocorre aqui em que ele diz: Dasein ist möglich sein. Dasein, ser aí, é ser possível. Ora, o ser possível não é, cá está, uma determinação ôntica do Dasein. Não. Ser possível quer dizer que o Dasein é, enquanto modo de ser, uma unidade que é dada a partir justamente dessa abertura às suas possibilidades finitas e, portanto, a uma unidade que está, no fundo, inserida nessa possibilidade
de não ter mais possibilidades. Portanto, é isso que dá unidade ao Dasein. Porque é interessante. Eu creio que, não sei se estou a cometer alguma incorreção, mas eu, tanto quanto me lembro, nunca encontrei nenhuma referência do Heidegger a um autor, por exemplo, como Max Stirner. Não sei se o Max Stirner, mas, por exemplo, um grande amigo do Heidegger, que é o Ernst Junger, para o Ernst Junger o Stirner é muito importante. É muito importante porquê? Porque o Stirner, no fundo, põe essa abertura, isso que Heidegger explora dessa forma, a abertura como projeto, mas o Stirner transporta isso para uma abordagem tradicional da temporalidade. Portanto, o Stirner basicamente projeta um sujeito que a cada momento se afirma. E, portanto, esse sujeito não tem nenhuma unidade. Pode ser a cada momento uma coisa diferente. Não tem nenhuma fidelidade a si próprio, não tem nenhuma causa, não tem nenhuma... não é fiel aos seus amores. Ele depois concretiza isso. Não é? Quer dizer, hoje eu sou assim, amanhã posso ser de outra forma qualquer. Eu não sou determinado pelas minhas causas. Aliás, o livro do Stirner, o único e a sua propriedade, começa assim: a minha causa é a causa de nada, não é? Portanto, eu não sou, nem sequer sou humano. Isso é muito interessante. Eu nem sequer sou humano, porque se eu me definisse como humano, estar-me já a determinar. Quer dizer, eu sou humano, portanto não sou outras coisas. Não, eu sou, diz o Stirner, o monstro atrás do humano. Eu sou um monstro. Eu não tenho nada em comum com ninguém. Não é? Ora, é uma abordagem que eu acho que pode ser aqui comparada a isto que eu estou... portanto, à ontologia fundamental do Heidegger, mas com esta diferença. O Stirner não sai da ontologia tradicional. Portanto, o Stirner concebe um monstro. Um sujeito que é um monstro. Em Heidegger, não. Em Heidegger estamos a pensar um modo de ser. Não sei se fez sentido. Bem, quem leu o Stirner acho que consegue. Acho que percebe o que eu estou dizendo. Quem não leu é mais difícil. Excelente, professor. Vamos lá, então, dando continuidade. A pergunta da Rafaela Zerbini. Quando o professor Alexandre comenta sobre o Bergson, fiquei confusa sobre o fato dele colocar o Bergson junto ao Max Scheler, porque o Bergson essencialmente discute uma compreensão de que a filosofia não teria o mesmo propósito da psicologia ou da biologia, ou pelo menos são as proposições dele na obra do século XX. Ele pode comentar um pouco isso que ele comenta sobre essa posição do Heidegger, sobre o Bergson em especial? Não posso desenvolver muito, até porque o Heidegger não tem um grande desenvolvimento sobre o Bergson. Para o Heidegger, o importante, e por isso é que o Bergson vai aparecer aqui, é o conceito de tempo, não é? E, portanto, ele vai, no fundo, a sua apreciação mais positiva em relação a Bergson vai convergir com ele, mostrando as suas insuficiências também, no seu entender, em relação à temporalidade. E, portanto, eu fui demasiado rápido, embora a referência aqui ao Bergson, no parágrafo 10º, que era o que eu estava a referir-me, é ao conceito de vida e à ideia de uma filosofia da vida, não é? Que no fundo vai, de alguma forma, caracterizar esta época. O Bergson é aqui uma referência apenas, mas eu creio que para Heidegger, relativamente a este tema, o autor fundamental é o Dilthey, não é o Bergson. Acho que não respondi, mas já respondi. Tudo bem, professor. Então vamos para... Tem mais 3 perguntinhas, eu acho que vai dar para fazer todas. A Isadora da Unesp, ela assim, comentou um pouco sobre uma interpretação meio... que ela teve do parágrafo 11. Então ela fala assim: logo no começo ele afirma que não se confunde com o primitivismo,
cotidianeidade é um modo de ser de uma cultura altamente desenvolvida e diferenciada, porém afirma que o Dasein primitivo também tem uma cotidianidade própria. Não ficou claro da diferença entre sociedade altamente desenvolvida e primitiva e do que se trata de fato a cotidianeidade, sendo que a cotidianeidade é o horizonte imediato para a analítica do Dasein. Não consigo entender que algumas sociedades tenham isso e outras não. Vamos ver. Esse conceito da Alltäglichkeit, cotidianeidade, vai ser um conceito muito importante porque aqui podemos distinguir duas coisas. Primeiro, como eu já tinha dito no parágrafo 9, a cotidianeidade está colocada, sob o ponto de vista, digamos, estrutural, um pouco entre as duas possibilidades da propriedade e da impropriedade. Não é? Quer dizer, é como que a cotidianeidade é uma existência do Dasein, é a existência do Dasein, portanto, nesse cotidiano que é neutro, não é? E, portanto, como o Dasein tem sempre de ser a cada momento, ele tanto pode ser próprio como pode ser impróprio. A primeira, portanto, a cotidianeidade está aqui no meio. E, nesse sentido, é neutra. Mas, por outro lado, ele diz, bem, mas no cotidiano, nós temos, justamente por sermos um estar lançado, por estarmos sempre espraiados no mundo, lançados no mundo, justamente a nossa cotidianeidade tem um caráter, ele usa o termo no parágrafo 9, de fuga, tem um caráter de dispersão. E, portanto, a cotidianeidade relaciona-se ou tende para a impropriedade. Por no cotidiano ser disperso, ou seja, estar lançado para descentrado, estar excentrificado, está a dispersar-se, não é? Então, por causa disso, o Dasein, na sua cotidianeidade, ele tende para a impropriedade. Isso não quer dizer que a propriedade seja impossível, mas quer dizer que a propriedade, o ser próprio, aparece sempre pensado a partir de uma recuperação, a partir de uma recuperação de si próprio, partindo da impropriedade cotidiana. É esta. Agora, então, essa estrutura de estar a fugir de si, estar disperso, isto caracteriza a existência do ser no mundo, a existência do Dasein enquanto ser no mundo. Portanto, é nesse sentido uma estrutura, podemos dizer assim, transcendental do Dasein. O Dasein é isso, é essa dispersão. Portanto, isso quer dizer que todas as formas de sociedade, vou pôr as coisas assim, todas as formas de mundo, desde o mundo mítico ao mundo civilizado, eu vou usar o termo civilizado, que era o termo da época, não quero ofender ninguém, mas em todas essas formas de constituição de um mundo, a cotidianeidade está dada. Portanto, no mito há um cotidiano, há uma cotidianeidade. Mas isso não quer dizer que a descrição que o Heidegger faz da cotidianeidade, como vocês verão, creio que no parágrafo 27, se não estou em erro, 27, acho eu. A descrição da cotidianeidade é obviamente referida por Heidegger à experiência de uma sociedade civilizada, de uma sociedade. Reparem, ele diz, bem, e aqui vai aparecer um conceito importante, que é o conceito de Das Man. O se, o Fausto Castilho traduz como agente. Não é? O se, a quem sabe francês, é o on. O correspondente de man, o man em alemão, Das Man, é o on. Então, em francês, pode-se dizer, quando eu digo, na maior parte das vezes, quando eu falo, quando eu tenho opiniões políticas, por exemplo, quais são as minhas opiniões? O que é que eu digo?
eu digo aquilo que se diz. Faço aquilo que se faz. No cotidiano, isto é, a princípio, na maioria das vezes, no cotidiano, nós somos o se. Então, o Dasein cotidiano é este se. É assim que ele vai abordar a cotidianeidade. É a partir desta ideia de que, a princípio, na maioria das vezes, o Dasein não é ele próprio, mas é o se. Ora, o que é que acontece no mundo mítico? No mundo do mito, não há o se, tal como nós o entendemos. Nós imediatamente, ele diz as passagens, vou citar de memória, não vou estar à procura aqui no livro, mas nós julgamos em matéria de arte como se julga. Dizemos o que se diz. Pensamos aquilo que se pensa. Então, quem nós somos? A princípio, na maioria das vezes, o se. Então, esta descrição que nós entendemos imediatamente referida à cultura, digamos, do cotidiano burguês, citadino, civilizado, ela não existe sob essa forma no mundo do mito. Mas isso não quer dizer que o mundo do mito não tenha uma estrutura à medida desse mesmo mundo do mito, uma estrutura que seja a estrutura da própria cotidianeidade. O que ele diz aí é exatamente isso. Quer dizer, o mundo do mito tem uma cotidianeidade própria, que é uma cotidianeidade no contexto do mundo mítico. Não é? E, portanto, que é abordável de uma forma diferente daquilo que vai desenvolver nesses parágrafos um pouco mais alto. Se não me engano, acho que é no parágrafo 27, deixa-me só aqui confirmar, mas acho que é isso. Não sei se foi claro. No parágrafo 27. Muito bem, professor. Tem uma pergunta que o rapaz mandou o áudio. Eu vou colocar aqui o que ele perguntou. Olá, boa noite, professor Alexandre Franco Sá. Uma pequena consideração que eu gostaria de fazer, de poder ouvir a sua opinião, sobre a questão de Weltbild, ou seja, essa figura, essa perspectiva de mundo que se tem, principalmente dentro da ciência, wissenschaftlich-theoretische, como que dentro dessa sabedoria prática, técnica, né, a gente teria a antropologia, a gente tem a psicologia, a gente tem a biologia, que nos dizem como é o mundo, ou nos tentam dizer, não só os entes, né, mas dizem como é o mundo, e através dessas ciências, desta era da técnica. E eu gostaria de entender como é que Heidegger faz este movimento de um pensamento fenomenológico, no sentido de ele ser fundador dessas ciências, ou das próximas ciências, já que essas já foram fundadas por uma outra ontologia. Se é realmente isso, se é realmente nessa direção que eu posso pensar, né? Já que não é a filosofia fenomenologia, vamos dizer, dissidente ou advinda de uma antropologia, de um psicologismo, de uma biologia ou de uma tecnicidade e assim por diante. Ou seja, será um voltar, não no sentido de voltar, mas talvez de inaugurar uma forma de ver o mundo, ou seja, de criar um Weltbild. O que você poderia comentar sobre isso? Especialmente, se puder, no âmbito da biologia ou da medicina, desse saber tecnicista de Wissenschaft, de ciência. O nome dele é Marcelo, professor. Marcelo, boa noite, muito obrigado pela questão. O Heidegger não oferece uma alternativa às ciências que foram constituídas, ou que estão constituídas. Nem creio que ele pense
em constituir novas ciências, ou fazer uma espécie de alternativa ao corpo científico a partir da ontologia fundamental. Eu creio que o projeto da ontologia fundamental do que trata, na sua relação com a ciência, é justamente a possibilidade de pensar as ciências que são constituídas de outra maneira. E é nesse sentido que ele as pensa como fundadas de outra maneira. Isto é, no caso da medicina, a medicina, em determinadas abordagens, pelo menos, naturalmente parte dessa podemos dizer, substantivação ou objetivação do ser vivo, ou se quisermos, e mesmo do ser humano. E nesse sentido, a abordagem científica está fundada na ontologia tradicional. Ora, do que se trata com a perspectiva da ontologia fundamental não é, como eu dizia há pouco, apresentar uma alternativa, dizer, o Weltbild, não é? Portanto, a construção do mundo científica está errada e vamos, no fundo, substituir esse paradigma científico por outro tipo de abordagem. Não, é justamente compreender a limitação do paradigma sob o qual essas ciências foram pensadas e, naturalmente, daí segue-se também, lembra-se do que eu disse quando abordei o parágrafo 8º, que a ontologia fundamental revertia sempre um efeito como que de boomerang para as meta-ontologias, não é? Para a possibilidade de constituição de ônticas ou de ontologias regionais, eventualmente dar contributos no próprio âmbito científico que resultem dessa outra perspectiva de fundamentação dos próprios paradigmas científicos. Dou-vos um exemplo. Hoje, e aliás é uma coisa que em Portugal praticamente há muito pouca gente que se interessa por isso, mas no Brasil há muita gente que se interessa por isso. A perspectiva na psicologia da Daseinsanalyse, por exemplo. É uma perspectiva, uma abordagem ôntica no âmbito da psicologia, ou do cruzamento entre psicologia e psiquiatria, por exemplo. Só para dar um exemplo. Que se constitui como um contributo, uma contribuição dessa mudança de paradigma na fundamentação da ciência, uma contribuição no próprio desenvolvimento das ciências, neste caso a psicologia. Mas isso não quer dizer que, como digo, que essa reflexão acerca dos paradigmas, ou do paradigma substancialista, no fundo, que no fundo está subjacente à nossa abordagem da ciência. O que é a abordagem científica? Reparem, assenta sempre desde logo nesta relação sujeito-objeto, não é? O paradigma do tal, mais uma vez, da Vorhandenheit, não é? Da presencialidade. Temos um sujeito à frente de um objeto. Enfim, mudar esse paradigma pode ou relativizar essa relação sujeito-objeto, acaba por poder traduzir-se em contribuições no seio da própria ciência. Mas não se trata de constituir alternativas às ciências. As ciências têm o seu lugar. O Heidegger tem aquela frase que escandalizou muita gente quando ele diz: a ciência não pensa. Não é? Quando ele diz a ciência não pensa, isso não quer dizer que os cientistas sejam estúpidos ou que a ciência não é nenhum desprezo em relação à ciência. É dizer que realmente a ciência constitui-se como um desenvolvimento ôntico e não se situa no plano do questionamento ontológico. Não?
E tem, portanto, a sede do seu desenvolvimento a partir desse esquecimento, a partir desse não pensar esse fundamento. É esta a ideia dele. Bem, professor. Não estou ouvindo. Alô, professor, tá me ouvindo Sim. agora? Agora sim. Então vamos para a nossa última pergunta, que é a do Londe. O professor vai sair um pouquinho mais cedo no nosso encontro de hoje. E daí, depois da pergunta, o senhor já pode fazer considerações finais, professor, falar alguma coisa e a gente já encerra, tá? Então a pergunta do Londe é a seguinte: Heidegger, com a ontologia fundamental, busca mostrar uma nova observação sobre o ser dos entes, a saber, de como o ser se desvela, mas o revelar-se do ser se dá numa temporalidade ou sob esta. Assim, a mundanidade se faz sobre o tempo a partir da relação dos entes, cujo ser também se revela, sendo assim, como o ser se dá na morte ou na finitude, que é parecida com aquela questão que a gente começou respondendo. Então, a finitude não é, e a morte, não é, aliás, portanto, para o próprio Heidegger, como eu já disse também, um tema privilegiado. Ela pode ser simplesmente abordada a partir. Sinto que estou a repetir coisas que já disse, mas a partir dessa, no fundo, dessa abordagem ao ser, que entende o ser como presencialidade. Então, a partir desta equiparação, se ser quer dizer estar aí presente, morrer é deixar de estar presente. Todos conhecem, creio, aquele argumento do epicurista, não é? Que não devemos temer a morte. E não devemos temer a morte porque a morte, nós não morremos nesse sentido. Quer dizer, enquanto estamos vivos, não estamos mortos. Enquanto estamos vivos, a morte não está presente em nós. Está presente a vida, que exclui a morte. Quando morrermos, já não estamos vivos. Isto quase parece aquelas piadas que vocês têm, os brasileiros têm sobre portugueses, não é? Quer dizer, quando morremos, já não estamos vivos, portanto, naturalmente, também não faz sentido, porque já não somos, não faz sentido temermos a morte, já não estamos presentes. Isto quer dizer que, neste argumento epicurista, o que é que está em causa? Está em causa que a transição entre a presença e a ausência não se dá. A presença é a exclusão da ausência e a ausência é a inexistência de presença. Portanto, não há uma relação de simples exclusão. Este argumento, volto a um ponto, este argumento é falso. Ele não é propriamente falso, é verdade. Enquanto que a morte tem essa característica, a morte e portanto a finitude que nos projeta neste horizonte de mortalidade tem essa característica. A morte não tem a ver connosco, nós somos essencialmente vivos. A morte é uma violência em relação àquilo que somos, arrebata-nos para uma dimensão, para uma alteridade em relação à qual nós não podemos senão excluir-nos. Portanto, isso não é errado pensar dessa maneira. Mas o que acaba por fazer, o que acaba por ser a consequência de absolutizar essa abordagem. Ou seja, quando eu penso o ser a partir da simples presencialidade, eu só consigo dar esse sentido à morte. E só consigo dar esse sentido à finitude. Ora, o que Heidegger diz é isto. A morte tem outro sentido. A morte pensada em termos existenciais tem outro sentido.
E justamente desde logo um sentido que, sob o ponto de vista negativo, eu posso dizer, ela não exclui, ela não coloca como excludentes morte e vida. E os gregos entenderam isso muito bem. Eu vivo a minha morte. A minha morte está viva em mim. Não é? A nossa vida é uma confrontação com a própria morte. Aquilo que eu creio que já disse isso na semana passada. A mortalidade. Quando eu digo os mortais, quando os gregos diziam, essa era uma definição grega, os mortais. O que é que quer dizer os mortais? A raça, os homens, a raça dos mortais. Esta expressão grega, a raça dos mortais, não designava apenas um simples facto de nós, um dia, irmos deixar de estar aí presentes. Irmos deixar de estar presentes no mundo. Não é apenas isso que diz esta expressão. Os homens são a raça dos mortais. Porque natural, desde logo, porque qualquer ente vivo vai morrer, portanto, vai deixar de estar presente. Mas também porque, para nós, a morte tem essa outra dimensão, que é essa dimensão de nos confrontar com o... Agora vou usar os termos, com essa experiência de sentido, com o sentido do ser. E, portanto, nesse sentido, o que está em causa aqui é essa tentativa e aqui o tema da finitude e da morte é um tema privilegiado, não é? Essa tentativa de pensar aquilo que nós normalmente pensamos a partir de uma perspectiva, de um filtro substancialista, que opera através destas exclusões. Vida não é morte, morte não é vida. E por aí fora. Pensar a partir de uma outra abordagem. E qual é essa outra abordagem, desde logo? É pensar como pensar nesse horizonte em que eu sou. O que é que eu sou, no fundo? Sou esta convergência entre, por um lado, não sou uma substância, portanto, sou o lançamento, o estar lançado no mundo, e o estar lançado no mundo numa abertura ao mundo, ou seja, numa projeção de possibilidades, sendo que essas possibilidades estão encerradas, estão limitadas, estão fechadas a partir do próprio lançamento. Ou seja, a finitude é isso. A finitude é o caráter limitado e encerrado do próprio estar lançado no mundo. E as duas, e isto imediatamente implica que eu penso, por isso é que o Heidegger vai, em larga medida, usar neologismos. O que é que traduz este uso dos neologismos? A tentativa de pensar de uma forma originária conceitos que nós estamos habituados a usar, mas pensá-los em termos existenciais. Por exemplo, o conceito de possibilidade. Se eu pensar em termos de exclusão, o ser possível é aquilo que não é real. É possível que eu venha a ser, sei lá, Presidente da República. É possível. Espero que não. Acho que é muito difícil. Mas é possível que eu venha a ser... Bem, se o Bolsonaro foi, não? Estou a brincar. Se é possível que eu venha a ser... É possível que eu venha a ser... e, portanto, se é possível, quer dizer, em termos tradicionais, o possível é aquilo que não é real. Ainda não é real, mas pode vir a ser. Ora, quando eu digo eu sou possível, em termos existenciais, isto tem um significado completamente diferente. Eu sou ser possível, quer dizer, eu sou lançado em possibilidades e lançado no ter de ser as possibilidades. Desde logo a possibilidade última que sou. Portanto, a possibilidade não se opõe à realidade. Ela transporta para outra abordagem dessa relação entre ser possível e ser real. Só para dar um exemplo.
E também não sei se respondi à questão, aproveitei apenas para retomar alguns temas importantes. Sendo que realmente o que vocês vão ver a partir deste parágrafo 11 é justamente esta relação, esta radicalização, podemos dizer assim, da dessubjetivação do Dasein. O Dasein passa a ser... O Dasein não é sequer sujeito. Eu disse demasiado rapidamente, falei demasiado rapidamente sobre esta contraposição ao sujeito husserliano. Ou seja, Heidegger tem a consciência que o Husserl já não pensa o sujeito em termos substanciais. Nem o Husserl, nem o Scheller, nem o Max Scheller. Não pensa o sujeito como uma substância. Pensa o sujeito como um feixe de atos, como ele diz. Mas, ao pensar dessa maneira, há um resto, podemos dizer assim, de ontologia, da ontologia tradicional. E esse resto é justamente esse paradigma da presencialidade, justamente, da Vorhandenheit. Isso é que tem de ser desmontado. Portanto, o que ele vai insistir é, como digo, se eu tivesse de identificar um conceito que talvez seja o fundamental destes que se vão seguir, no parágrafo 12, 13 e 14, seria o conceito de in-sein, de ser em, que expressa justamente essa relação originária. É isso então, professor? Eu acho que é isso. Então vamos nos despedir das pessoas que nos acompanharam até agora. Agradecemos a todos que estão acompanhando o grupo. Semana que vem tem mais, né, no mesmo horário. Se tiver alguma mudança, a gente comunica por e-mail, então fiquem ligados. Não sei se o Will quer falar alguma coisa de despedida, senão o professor pode finalizar. Quero agradecer-vos o convite e a atenção e a amabilidade. E enfim, dizer que também foi um gosto regressar aqui a estes temas. E enfim, quer dizer, também estou disponível depois, se quiserem contactar-me noutros contextos, estão completamente à vontade. Perfeito, professor. Por fim, eu só quero realmente agradecer principalmente ao senhor, porque foi fantástico. Adorei quando o senhor encerrou sua fala e usou poesia, porque poesia foi o que me trouxe ao Heidegger. Um professor meu estudava a relação do Heidegger, mas com o Alberto Caeiro, para o senhor ver. Ah, é? Uhum. E daí foi fantástico, então eu fiquei bem feliz com a sua citação. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. É isso, pessoal, vamos lá, vamos fechando e tchau, tchau. Muito obrigado.